Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim o texto, irmãos. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que Deus atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, cada um será recompensado conforme o seu próprio trabalho. Amém? Feche seus olhos, feche a sua Bíblia também, vamos orar. Senhor amado, no nome santo de Jesus, nós oramos nessa noite. Pai, queremos dedicar ao Senhor o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso coração, pedindo a Ti, Senhor amado, que fale conosco, Pai. Assim, Deus querido, como nós proferimos na hora do louvor, Pai, fale, Deus. Fale o Senhor, Pai querido, diretamente com cada ouvido, diretamente com cada coração, com cada irmão, com cada irmã, Senhor. Eu sei, Pai querido e amado, que as minhas palavras, a minha voz pode chegar até os ouvidos naturais, mas as Suas palavras, Senhor, podem chegar ao mais profundo da alma. Que seja, Pai querido, uma noite de alinhamento, uma noite, Pai, para que o nosso coração encontre, Pai querido e amado, um esteio no Senhor, e que a Tua boa semente, Pai, a ser enxertada em nós, produza os resultados, Pai, para os quais ela tem sido enviada. Nós oramos, Pai querido, para que nesta noite nós possamos engrandecer ao Senhor, Pai, através de uma oferta santa, viva e agradável, que é um solo fértil, Pai, pronto para ser trabalhado pelo Senhor. Nós oramos, Pai, e desde já te agradecemos pelo toque do Senhor, pela palavra do Senhor e pelo mover do Teu Espírito. Oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tomem o seu assento, fique bem à vontade. Uma grata alegria estar com os irmãos novamente. Nós estivemos na casa dos nossos familiares, na terra de Juiz de Fora, e é muito bom estar com quem nós amamos. E quando nós chegamos lá, nós falamos assim, nós precisamos ir embora agora, porque é muito bom nós estar com quem nós amamos. E nós precisamos voltar, porque nós também amamos o povo de Muriaé. E nós louvamos ao Senhor, porque nós vamos para lá, falamos que nós estamos indo para casa. E quando nós voltamos para casa, dizemos, estamos indo para casa. Isso é muito bom no Senhor. Amém, meus irmãos? Meus queridos, como nós temos o hábito de fazer, eu sempre gosto, irmãos, de colocar uma figura, uma frase, algo para poder chamar a nossa atenção e para servir de tema ou de trilho para aquilo que nós queremos tratar nesta noite. Coloca para nós, Bruno, por gentileza. Já colocou? Irmãos, o que está escrito ali? Vira para o seu irmão e fala assim, cada um no seu quadrado. Fala com o seu irmão ou com a sua irmã aí. Cada um no seu quadrado. Irmãos, eu não vou nem puxar aquele ado a ado, porque os irmãos vão lembrar de outras coisas. Mas eu queria que você guardasse isso muito forte no seu coração. Cada um no seu. E embaixo tem uma outra frasezinha menor. O que está escrito ali? Amém? Pastor Vitor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Por enquanto, nada a ver. Daqui a pouco vai ter tudo a ver. Irmãos, algumas semanas, mais precisamente na semana retrasada, eu estive pregando aqui, compartilhando da palavra do Senhor, e o tema que nós escolhemos naquela ocasião foi um degrau por vez na escada infinita. Quem estava aqui?
Por que um degrau por vez na escada infinita? Porque todos nós estamos posicionados em algum lugar no Senhor. E desse lugar onde nós estamos no Senhor, nós somos convidados a olhar para cima e ver que tem um percurso a ser percorrido. Existem degraus a serem subidos, etapas a serem alcançadas. Um dia você vem na igreja e você é um visitante. Esse é um degrau, mas você é convidado para avançar. No outro dia você já está um tempo mais na igreja, você agora quer me tornar membro dessa igreja. Eu ainda não me batizei, então eu quero me batizar. Agora eu me batizei, sou membro, agora eu quero participar de algum ministério, eu quero me envolver em alguma coisa. Então nós somos o tempo todo chamados para essa etapa, para essa evolução. Por isso, naquela ocasião nós dizemos, olha, não tente subir mais de um degrau de uma vez, mas tente subir um degrau por vez. E até quando, pastor Vitor? Até quando você conseguir, porque a escada é infinita. De forma tal, irmãos, que nós somos convidados pela palavra a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. De forma tal que hoje eu conheço a Deus desse degrau, eu sou convidado a conhecer um pouco mais a Deus nesse degrau, nessa nova fase. E quando eu estiver conhecendo bastante ao Senhor, eu sou convidado a subir mais um degrau e continuar conhecendo ao Senhor nessa etapa, nessa escalada que é infinita no Senhor. Agora, para essa semana, e eu quero trazer uma continuidade daquilo que nós falamos naquele dia, nós precisamos entender, pastor Jairo, que além de ter um degrau por vez, eu preciso entender que existe uma extensão a ser percorrida dentro do patamar onde eu estou, no degrau onde eu estou, no quadrado onde eu estou. Repita assim comigo, cada um no seu quadrado. Amém? Por que isso é importante? Para nós entendermos, irmãos, que existe um trajeto a ser feito, top. Existe um patamar onde nós estamos posicionados, top. Existe um convite para a nossa evolução ou para a nossa subida nessa escada, top. Mas isso não pode ser um pretexto para que, sob a desculpa de subir, avançar, crescer nessa escada, nesse ministério, eu despreze o lugar onde eu estou. A minha pressa de chegar no degrau de cima não pode tirar de mim o prazer de usufruir do lugar onde Deus me colocou hoje. Porque senão o meu desejo de chegar no próximo patamar tira de mim a habilidade ou a capacidade de usufruir e de tirar proveito e de aprender e de alcançar toda a extensão do degrau onde eu estou hoje. Por isso, irmãos, a palavra que eu quero partilhar da parte do Senhor é que nós, sob o pretexto de subir, de avançar, de crescer, de atender esse chamado que nós somos chamados para chegar nesse lugar, nós não podemos esquecer e desprezar a estação na qual nós estamos vivendo hoje. A palavra diz assim, olha, no tempo da bonança, da fartura, da prosperidade, goza, celebra, vibra, fica feliz, mas no tempo da adversidade, considera. O que ele está dizendo nesse provérbio? Olha, vai existir um momento que é muita felicidade, que é bonança, que é prosperidade, usufrua, fique feliz, jubile, top, mas vai chegar um outro momento de adversidade, de dificuldade, e nesse momento você deve considerar. O que está dizendo para nós? Que cada etapa tem algo a ser feito dentro dela. Se a etapa é de fartura, de bonança, percorra toda a extensão dessa bonança. Mas se é um momento de dificuldade, entenda que também precisa ser percorrido. Por quê? Porque o segredo para a gente ser colocado no muito é ser fiel onde? No pouco. Ninguém pode pensar, pastor Jairo, falou assim, olha, eu estou precisando melhorar a minha felicidade, ou melhor, a minha fidelidade. Eu estou precisando crescer nesse ser fiel ao Senhor. Mas quando eu estiver aqui, eu vou ser fiel ao Senhor. Não. Quando eu for presbítero, eu vou ser fiel ao Senhor. Quando eu for pastor, eu vou ser fiel ao Senhor. Quando eu for vice-bispo, não. Nós começamos onde nós estamos. Hoje, irmãos, nós estamos recebendo a visita de alguns irmãos. Quem nos visita hoje? Glória, sejam bem-vindos, meus queridos. Então, para esses irmãos que levantaram a mão aqui hoje, talvez eles sejam membros de uma outra igreja, glória a Deus por isso, mas talvez não sejam.
Então, para esse lugar que vocês estão hoje, vocês estão visitando. Nós vamos lá visitar. Para esse lugar onde vocês estão hoje, meus queridos irmãos que nos visitam, existe um nível de fidelidade a ser expressado ao Senhor, amém? E para quem já está aqui na igreja, pastor Jairo, quase 50 anos de ministério, existe também um nível de fidelidade a ser expressado diante do Senhor. Quando eu demonstrar minha fidelidade nesse degrau aqui, eu estou pronto para ser promovido para o degrau de cima. Quando, irmãos, nós falamos disso, é importante a gente deixar muito claro essa divisão, porque ao mesmo tempo que nós somos chamados para crescer, nós também somos convidados a percorrer toda a extensão do lugar onde nós estamos. E quando a gente disse cada um no seu quadrado, a gente pode traduzir por cada um no seu degrau, cada um no seu chamado, cada um no seu estágio, cada um na sua estação, cada um na sua etapa, mas cada um tem a sua etapa para ser percorrida em toda a sua extensão. E se nós entendermos isso, nós precisamos entender que cada um tem a sua medida, cada um tem o seu lugar no Senhor, cada um tem o seu chamado de forma geral, e nós só vamos subir de forma saudável até esse chamado. Como assim, pastor Vitor, de forma saudável? Vamos imaginar que nós temos várias pessoas aqui hoje com chamado de evangelista. Várias pessoas aqui hoje com chamado para participar do ministério de louvor. Esse é o seu chamado para a sua vida. Só que você ainda está aqui embaixo. Existem então alguns degraus, a necessidade de subir algumas etapas até você chegar aonde o Senhor delimitou para você, aonde o Senhor tem te convidado para ir. Nós só vamos subir, irmãos, de forma saudável até esse lugar que o Senhor nos chamou. Porque até esse lugar que o Senhor nos chamou, Ele nos sustenta. Paulo vai dizer aos romanos, olha, cada um pense sobriamente, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, para você chegar nesse lugar que Deus te chamou, você tem respaldo, você tem suporte, porque foi Deus que te chamou para esse lugar. Pastor Vitor, eu ainda não estou. Não, você está subindo um degrau por vez, na escada infinita, até esse lugar aonde Deus te chamou. Pastor Vitor, e se eu quiser passar dele, pode? Claro que pode, mas já não é tão saudável. Tem pessoas que foram chamadas, irmãos, para fazer uma coisa no Senhor, mas porque estão empolgadas, querem abraçar o mundo, pastor Jair, com um braço que nem tem, e se atarefam, se sobrecarregam com coisas que Deus não pediu para fazer, e está quase morrendo, sucumbindo, mas Deus não pediu para fazer, tinha um lugar para você ir, tinha algo para você fazer. Irmãos, quando a gente vai construir uma casa e a gente contrata um pedreiro, você tem o pedreiro de fundação, não tem? Você tem o pedreiro que vai subir as paredes, mas quando você vai passar por um acabamento, às vezes é um outro pedreiro. Acontece ou não acontece? Cada um no seu quadrado, pastor Jair. Mas e se esse pedreiro que tem o talento, tem o dom, tem a força para cavucar buraco, para subir parede, para encher coluna, e ele fala assim, eu vou me aventurar no acabamento. Pode ser que essa não seja a medida dele. E aí tudo aquilo que, nossa, que casa firme, que casa bem levantada, que parede aprumadinha, ele pode colocar tudo a perder, se ele tentar caminhar numa medida que não é dele. Lógico, irmãos, aqui nós estamos dando exemplo, porque você pode falar assim, eu conheço um pedreiro que faz tudo. Irmãos, é só para a gente entender onde nós queremos chegar. O que eu quero trazer, irmãos, para a nossa reflexão nessa noite, é nós entendermos que Deus tem uma medida para cada um. Certa vez Jesus, já ressurreto, pela terceira vez, quando apareceu os seus discípulos, ele disse, olha Pedro, chega aí, cara. E Pedro começa a conversar com Jesus, você me ama mesmo? Amo, então tá ótimo, cara. Então deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Pedro, você cinge outras pessoas, mas um dia outras pessoas vão te cingir. E eles vão te levar, vão te levantar num lugar onde você não quer. E a Bíblia diz assim, Jesus dizia isso, fazendo menção à maneira como Pedro iria morrer e iria glorificar o Senhor. E aí Pedro, irmãos, olha assim para trás, vê João, mas e ele? Tipo assim, e ele, como é que ele vai morrer? Jesus dá uma resposta para ele, então assim, bonitinha, né? Assim, cara, se eu quiser que ele fique vivo até quando eu voltar, o que você tem a ver com isso? O que isso te importa? Por quê? Porque Pedro tinha uma medida, João tinha outra medida, e não se trata, irmãos, de ser melhor ou ser pior, significa que cada um tem o seu próprio quadrado.
Cada um tem o seu lugar para caminhar no Senhor. O que é importante que nós queremos trazer para a nossa reflexão nessa noite? É que, enquanto eu estou olhando para um lugar, imaginando que a minha felicidade, pastor Jair, vai estar no próximo degrau, que eu vou conseguir ser feliz, que eu vou conseguir ser fiel, quando eu alcançar tal ministério, quando eu for convidado para poder tocar junto com o Bruno, que eu vou me sentir bem mesmo, é quando eu estiver tocando bateria, quando eu estiver aqui atrás desse púlpito pregando, e eu começar a imaginar, irmãos, alguns lugares onde eu ainda não cheguei, estabelecendo lugares, condições, situações, para mim viver plenamente no Senhor. Eu quero dizer que esse lugar pode não chegar. Como assim, pastor Vitor? Irmãos, esse lugar pode não chegar, porque e se a sua medida foi exatamente essa que você está hoje? E se o lugar onde Deus te chamou para ser excelente é o lugar onde você está hoje? A gente vai viver a excelência onde nós estamos hoje, no que Deus confiou na nossa mão hoje, ou a gente vai ficar guardando excelência para quando, de repente, talvez, quem sabe, eu chegar num outro lugar? Tem pessoas, irmãos, do povo de Israel, que ficaram pensando na Canaã, pastor Jair, com tanto afinco, com tanto zelo, assim, não, quando eu chegar na terra prometida, nossa, lá vai ser bom demais. Não, quando eu chegar em Canaã, aí eu vou glorificar o Senhor. Quando eu estiver lá, vai ser muito bom, lá vai ser uma maravilha. E eles estavam tão focados naquilo que era o milagre, naquilo que era a promessa, naquele lugar que eles imaginaram, que eles não conseguiam percorrer o degrau, percorrer a bonança, percorrer toda a visualização daquilo que Deus está fazendo no dia de hoje. A palavra vai dizer, irmãos, que caía pão do céu, havia uma coluna de nuvem durante o dia, havia uma coluna de fogo durante a noite, as roupas e os calçados cresciam nos pés, mas eles estavam tão focados em chegar em Canaã, que não visualizavam e não valorizavam os milagres de cada dia. Muitos irmãos morreram no deserto, viram esse milagre muitas e muitas vezes durante a vida, mas talvez porque estavam com foco lá na frente, deixaram de valorizar o tempo presente. Então, irmãos, é um meio termo que nós precisamos encontrar, porque ao mesmo tempo que a gente olha para um chamado de crescimento, nós também precisamos olhar para uma possibilidade de nós sermos chamados para ficar onde nós estamos. Pastor Vitor, você está dizendo que eu tenho que acomodar? Não sei, ué. Esse é o seu chamado? E se for o seu chamado? Talvez, irmãos, alguns de nós foram chamados para poder pregar para as nações, pregar para a multidão. Glória a Deus. Mas se todo crente for chamado para poder pregar para as nações, para a multidão, quem vai pregar para o vizinho que está do lado da sua casa? Quem vai pregar num culto doméstico? Se todo mundo tivesse, não, eu só vou dar o melhor quando eu estiver pregando para as nações. Então, irmãos, Deus tem chamado para lugares diferentes. Deus tem vários quadrados, está vendo? Tem um monte de quadradinho ali, ó. Uns grandes, uns pequenos, mas todos são quadrados. Todos são lugares onde o Senhor coloca pessoas de forma estratégica. Todos têm o seu lugar no Senhor. Amém? Todo mundo tem o seu quadrado. O texto, irmãos, que nós lemos, fala de Paulo levando uma exortação para a igreja de Corinto, chamando a atenção deles porque eles estavam com as picuinhas de bobo, de criança, de menino na fé. Ô, gente, eu não posso falar para vocês, igual gente crescida, igual gente que é madura. Por quê? Porque vocês ainda estão agindo como mundano, como carnais. Por quê? Vocês estão com inveja, com picuinha, com bobeirinha dentro da igreja. Ah, não, eu sou discípulo do pastor Jairo. Ah, não, eu só gosto de ir na igreja quando o pastor Vitor prega. Ah, não, se for o Berê que está no louvor, eu não vou. Quando for o Bruno, aí eu vou. É isso que estava acontecendo. Umas bobeirinhas. Não pode nem divulgar quem vai ser a escala do próximo culto, porque se divulgar o irmão não vem. Acontece ou não acontece, irmãos? Na igreja do Japão acontece muito. Se falar que é o Antônio que vai pregar, eu falo, nem vou lá. Era isso que estava acontecendo. E Paulo falou assim, isso é coisa de menino, coisa de quem não é maduro na fé. E ele continua, dentre as coisas que ele estava criticando,
ele criticou alguns irmãos que estavam fazendo partidos dentro da igreja. Olha, nós somos do time de Apolo. Ah é? Eu sou do time do Paulo. Aí tinha uns mais espirituais que falaram assim, olha, eu sou de Cristo. Estavam dividindo a igreja. E aí Paulo vai dar uma chamada de atenção e falou assim, gente, para de bobeira. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E ele diz assim ainda, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega é alguma coisa. Todos eles são apenas trabalhadores. E aí tem algo no texto que me chama a atenção que diz assim, olha, conforme o lugar que Deus o colocou. O cara que plantou, ele plantou conforme o lugar que Deus o colocou. E o que regou? Regou conforme o lugar que Deus o colocou. Então, irmãos, Deus colocou um quadrado, o seu quadrado aqui é plantar, cara. E o meu quadrado, o seu quadrado é regar. E o outro quadrado do João? O quadrado do João é cuidar da plantinha que já foi plantada e regada. Quando Paulo fala assim, irmãos, eu plantei. Ele fala de uma maneira, ele fala assim, o processo está concluído. Não é assim, eu estou plantando. Não, eu plantei. Depois que eu plantei, eu saí de cena. Apolo regou. E quem vai colher? Não sei, eu sei que eu plantei, que Apolo regou, e Deus está dando crescimento. Quem vai colher é lá na frente. Então ele está falando assim, olha, irmãos, tem cada um numa etapa do processo. E ele usa essa expressão de eu plantei e Apolo regou, se utilizando de um exemplo do cultivo, da agricultura, para poder trazer para aqueles irmãos que estavam nesse litígio, de que tanto quem planta, como quem colhe, são apenas participantes de um processo que é muito maior. Eu posso olhar ali, irmãos, quer ver, ó, eu faço, pastor Jair, escolhe um quadradinho, qualquer um ali, não precisa botar o dedo não, só fala qual que é. Não, sem falar, pastor Jair, escolhe outro então. Escolheu? Tá, Priscila, escolhe outro quadradinho ali. Escolheu? Escolhe um lá, Bruno. Joyce, você consegue falar qual que é o seu agora, pastor Jair? Qual que é o do senhor? O azul? Qual deles? Tem um monte de quadrado azul ali. Tá, que está dentro do círculo rosa. Joia, Prif, qual que você escolheu? Quadradinho pequenininho. Bruno, qual que é o seu? Irmãos, a pergunta e a proposta foi a mesma para todos eles. Escolhe um quadrado. E se nós estendêssemos essa pergunta ou essa proposta para todos que aqui estão, cada um escolheu um quadrado diferente. A tela é a mesma, a figura é a mesma, a proposta é a mesma, mas cada um escolhe um quadrado diferente pela posição, pela cor, pelo lugar que o quadradinho foi colocado, pelas cores que estão perto. Então, irmãos, o ministério, a obra, o todo a ser feito é o mesmo, mas cada um de nós, por uma série de fatores ao longo da nossa vida, vai escolher um quadradinho diferente. Tem gente que a gente pergunta, o que você se sente bem fazendo na igreja? Eu me sinto bem estando na cozinha. Glória a Deus. E você se sente bem fazendo o quê? Eu me sinto bem ficando na portaria. Glória a Deus. E você se sente bem fazendo o quê? Eu me sinto bem chegando mais cedo e vendo se tem papel no banheiro. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, qual desses quadrados que é mais importante? Todos são importantes. E cada um no seu. A questão é que muitas vezes nós somos levados a pensar, pastor Jair, que o cara que escolhe o quadrado de menor importância, ele tem que necessariamente ser promovido. Ou seja, o cara que hoje escolheu o quadrado da portaria, amanhã ele certamente vai estar no quadrado da abertura de culto. E depois de amanhã, certamente ele vai estar no quadrado da oração pelas ofertas. Depois ele vai estar no quadrado da pregação. E um dia, quem sabe, dependendo dos seus dotes musicais, ele vai estar no quadrado da música. E se o chamado para ele não for percorrer esse percurso? Se o chamado para ele for assim, cara, fica aí onde você está, mas percorra toda a extensão do degrau onde você está. Se é quadrado, percorra os quatro cantos, não fica no meio não. Vai lá na beiradinha, dá o plus aqui, corre lá do outro lado, percorra a extensão. Você foi chamado para fazer o quê? Está nesse lugar? Dê o seu melhor onde você está. Você fica assim, quando eu estiver lá na frente, aí eu vou dar o meu melhor. Não, cara, se tu nunca chegar lá na frente. E se o lugar para onde Deus te chamou foi esse onde você está? Se eu perguntar assim, irmãos, quem conhece o pastor Tiago Bruni? Conhece? Não? Conhece? Não tem problema não. Depois você procura lá na sua casa.
O que acontece? Tiago Brunet, ele é pastor, é coach também, ele tem vários cursos de mentoria na área empresarial, tem um podcast, enfim, tantas outras coisas. E é uma pessoa muito influente, tem muitas pessoas que o seguem. Se você olhar quantos seguidores ele tem um monte. O irmão dele faz o quê? O irmão dele é cantor, músico, viaja países, grava CD, mas sabe o que ele fala? Que o plus mesmo da vida dele foi ter crescido junto com o pai dele, numa igrejinha de poucos membros. Aí ele falou assim, olha, o meu quadrado, trazendo para a nossa realidade, é falar para esse monte de gente, mas eu só posso falar nesse monte de gente, exercer esse ministério, porque lá atrás o meu pai entendeu que o quadrado dele era cuidar da nossa família, sedimentar eu e o meu irmão, para que hoje a gente tivesse base para poder falar para esse monte de gente. Então, irmãos, não tem quadrado mais importante ou menos importante, se o seu quadrado tiver sido dado pelo Senhor. Pastor Vitor, se eu estiver vivendo numa realidade, ou num degrau, ou num quadrado, ou num chamado que não é o meu, pode fazer? Pode, irmãos, mas não é salutar. Porque quando Deus envia, Deus sustenta. E se eu tento andar num lugar onde Deus não mandou, onde Deus não enviou, quem tem que sustentar? Eu mesmo. E aí, irmãos, a gente vai enxergar ao longo do tempo muitas pessoas que estão esmorecendo na fé, porque estão caminhando em lugares onde não deveriam caminhar. E para todo mundo que está perto é bênção, glória a Deus, aleluia. Nossa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está enfadado, está cansado, mas está fazendo a obra, tá, mas está carregando a coisa que era para o outro carregar. No dia que nós compramos as cadeiras que chegou aqui, nós descarregamos, primeiro lá em casa, esse monte de cadeira. Estávamos eu, o Alex e a Fran, para a gente pegar um exemplo aqui. Irmãos, quem que tinha que pegar o peso para botar as cadeiras do caminhão no chão? Os homens ou as mulheres? Quem, irmãos? Quem, irmãos? Não pode ter dúvida nisso não, irmão, pelo amor de Deus, ué. Então eu vou perguntar para os homens, queridos homens do Senhor, quem que tinha que botar a mão na massa e pegar a parte mais pesada? Os homens. Eu tenho que falar assim, às vezes dou dúvida, né? Mas tinha que ter uma feminista nessa hora. Ela fala, vai lá, só pega lá, ué. Mas naturalmente é o homem. Agora, e se a mulher fala assim, eu também quero? Então vai, uai. Vai conseguir? Vai, mas pode dar problema na coluna, pode dar problema nas costas, pode machucar, porque a estrutura física dela é diferente da estrutura física do homem. Faz sentido ou não faz sentido? Pode andar, irmãos, onde Deus não te chamou, pode, mas a possibilidade de você se machucar, se ferir, é muito grande, porque você não tem sustento, não tem suporte para estar ali. Então, nós precisamos entender, irmãos, que dentro do propósito maior, cada um tem a sua cota de participação. E não há demérito se a minha cota de participação for diferente ou menos vistosa do que a do meu irmão. Sabe quando a gente pega uma flor? Qual é o propósito de uma flor, irmão? Uma flor. Perfumar, trazer beleza, alegrar o dia de alguém. Sim ou não? E quando alguém recebe uma flor, fala assim, ai, que flor cheirosa, ai, bendito seja o cara que cavucou o buraco para plantar essa flor. Alguém lembra disso? Ai, glorificado seja Deus pela vida do motoboy que trouxe ela até mim. Alguém lembra disso? Louvado seja Deus pela floricultura que fez um desconto para a pessoa que comprou para que eu pudesse receber essa flor. Todas essas pessoas, irmãos, fizeram parte do processo, concorda comigo? Para aquela flor chegar e cumprir o propósito dela. Lá atrás teve um camarada que cavucou o buraco para poder plantar mudinha. E por que ele cavucou o buraco? Porque aquele é o quadrado dele. Se a gente tira a flor do jogada, bota uma árvore, o cara que plantou mudinha lá cavucou, deu calo na mão e deu cavadeirada e picareta, sei lá o que ele usou para cavucar aquele buraco, e era a etapa dele, pastor Jair, e glória a Deus por isso. Mas depois que ele plantou, ele tem que sair de cena. Por quê? Porque se ele, com aquela brutalidade toda, de repente for cuidar do pequeno broto que nasceu, ele mata o broto. Então, isso a gente vai encontrar em todas as etapas da vida, irmãos.
Vai ter gente que é excelente para trazer o visitante para dentro da igreja, glória a Deus por isso. Mas não cuida depois não, tu mata ele. Acontece ou não acontece? Vai ter gente que é muito boa de cuidar das pessoas. Mas se falar com essa pessoa, agora dá uma palavra dura para ele, e mata a pessoa. Porque não é o chamado, não é o quadrado que ele está. Então, irmãos, o que nós precisamos ter hoje, para o nosso coração, para que a gente não se esqueça, é que nós precisamos buscar a excelência no tempo presente, no quadrado onde nós estamos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já pregou para alguém que não aceitou Jesus? Já pregou para alguém? No seu trabalho, sua vizinhança, você prega assim, depois você pensa assim, nossa cara, perdi o tempo, poxa, nossa, eu convivi tanto tempo com aquela pessoa, falei tanto de Jesus e ela não aceitou Jesus, ela não se converteu. Já aconteceu com mais alguém? Nós conversávamos, minha esposa e eu, durante a viagem, e foi onde surgiu, essa semente que nós estamos compartilhando hoje. E nós falávamos sobre isso, falei, poxa Pri, eu quando lembro do meu amigo tal, a gente trabalhou tanto tempo juntos, e tantas vezes eu falei com ele de Jesus, falamos sobre a palavra, mas ele não se converteu. Aí ela, poxa, isso também aconteceu comigo. E acontece muito, irmãos. Às vezes você tem um colega de trabalho, alguém que você partilha da palavra, e você como homem de Deus, uma mulher de Deus, fala assim, ele vai aceitar Jesus, e você dá a palavra, e você explica, e você prega, e você ora, e de repente o tempo acaba, porque você muda de trabalho, ele vai para outra empresa, ou muda de sessão, e você fala assim, cara, eu não vi resultado naquilo que eu fiz. Pode acontecer, não pode? Pode ou não pode, irmãos? Irmãos, nem todo mundo que corre numa corrida de 4%, sabe que é revezamento de bastão? Nem todo mundo tem a faixa no peito. Talvez a sua finalidade para a vida daquela pessoa foi só plantar. Tem pessoas, irmãos, com ministério, é só botar uma pulguinha atrás da orelha do cara, pronto, vai embora. Você plantou. Mas eu não vi. Está tudo bem, cara, você só plantou. Outro vai regar e Deus no tempo dele vai dar o crescimento. Tem pessoas, irmãos, que a gente convive e fala assim, nossa, sabe que muito tempo eu ouvi uma palavra de um pastor, talvez ele não lembra nem o nome, quem foi a pessoa que deu a palavra, mas ele lembra que uma palavra foi lançada, ele lembra de uma semente que foi plantada no coração dele, uma pulguinha colocar atrás da orelha. E aí, quem que é o principal responsável? O que fala, seja bem-vindo hoje, visitante, que alegria que você está aqui, ou o camarada que foi lá no dia a dia, que lançou um convite, que falou que Jesus ama, que falou que a igreja está de porta aberta. Irmãos, quem é mais importante? Todos nós somos importantes, porque um é o que planta, outro é o que rega, e Deus é quem dá o crescimento. Tanto o que planta quanto o que rega são parceiros para que a obra funcione. Então, irmãos, o que nós precisamos ter para a nossa vida hoje, que cada um no seu quadrado, não é uma ideia separatista, como a música, mete as caras não, para cada um no seu quadrado. Geralmente quando a gente ouve essa expressão, eu falo assim, não mete as caras aqui não, fica no seu quadrado, que eu fico no meu. Não é nesse sentido que nós queremos dizer, que cada um tem o seu quadrado, é porque existe um percurso que é seu. Existe um lugar a ser percorrido por você. E quando nós entendemos isso, irmãos, o que nós queremos dizer é que o quadrado onde nós estamos hoje, que pode ser o nosso lugar final, mas também pode não ser, ele precisa ser percorrido com excelência. Por que, pastor Vitor, que eu preciso correr com excelência? Porque aquilo que eu tenho nas mãos agora, hoje, precisa ser o foco do meu melhor. Amém? O quadrado onde você está hoje precisa ser o foco do seu melhor. Por quê? Eu não posso guardar para amanhã o melhor do meu vigor, não posso guardar para amanhã o melhor da minha força, não posso guardar para amanhã o melhor do meu empenho, porque amanhã pode não chegar. E se eu te mudar o fator tempo, do hoje, amanhã e depois, e trazer para o fator geográfico, eu não posso guardar o meu melhor para um outro lugar, para um outro quadrado, para um outro ministério, para um outro ambiente que eu nem sei se Deus vai me levar para lá. Irmãos, quando você ouve uma palavra, eu não sei quem é assim, mas quando eu aprendo algo, quando algo queima no meu coração, eu fico doido para compartilhar com alguém, e se não tiver assunto para aquilo ali, eu vou dando volta, eu vou criando assunto para poder criar uma desculpa, para poder falar daquilo. Alguém mais é assim?
Você fica assim, pois é, né? Vi uma reportagem, vi uma figura, rapaz, você acredita nisso? Criando ganchos, pegas, para você apresentar aquilo que você aprendeu do Senhor. E se eu ficar guardando? Não, isso aqui eu vou compartilhar com uma pessoa que de repente, Deus vai botar no meu caminho essa pessoa. Não, cara, Deus já botou. Deus já colocou no seu caminho. Às vezes você vai falar com ela e talvez não vai ser para ela, mas ela vai aprender e vai compartilhar com uma outra pessoa. E quando chegar naquela outra pessoa, a outra pessoa vai sentir o cheiro da flor que você plantou, ela regou e Deus ao longo do trajeto deu crescimento. Quem que já ouviu falar dos morávios? Os moravianos. Pois bem, tinha um homem chamado Nicolau Luiz. Ele era conde de uma cidade chamada Zinzendorf, na Alemanha. Pois bem, o que acontece? Quando, poucos anos depois da reforma, a reforma ganha sua expressão, a reforma protestante ganha sua expressão, depois tem a contra-reforma, e chega a certa altura do campeonato que estavam protestantes e católicos naquelas brigas para ver se as coisas encaixavam, e as coisas não fluíam muito bem. Por conta disso, muita perseguição surgiu para os próprios protestantes que estavam crescendo. Além disso tudo, tinha o racionalismo na Europa, fazendo com que a fé começasse a se esfriar. E nesse contexto de perseguição e de esfriamento na fé, tinha o grupo dos pietistas. Quem eram os pietistas? Aqueles cujo coração tinha muita piedade, por isso esse nome de piedade. Eles tinham um viés de busca pelo Espírito Santo, uma coisa mais pessoal. Por quê? Porque na Europa, à medida que um pai crente, casado com a mãe crente, tinha um filhinho, o filhinho nem sabia por quê. Dizia, é o quê? Eu sou crente. Então muitas pessoas se denominavam protestantes, cristãs, porque a família era cristã, porque o ambiente era cristão, mas não tinham uma experiência verdadeira com o Senhor. Então esses grupos dos pietistas, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de racionalismo, todo mundo pensando ser ou não ser, ter ou não ter razão, toda essa questão intelectual, esses irmãos tinham essa busca por uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Acontece que esses irmãos, por conta da perseguição, se juntam com alguns irmãos da região da Morávia, que também eram perseguidos, e vão encontrar refúgio numa propriedade chamada Herrnhut, que era propriedade de Nicolau Luiz, conde de Zinzendorf. Falou assim, vocês estão tudo perseguidos aí, vocês estão tudo precisando de um apoio, de um refúgio, vem para cá, fica aqui na minha propriedade, aqui vai ser um refúgio para vocês. E eles vão. Só, irmãos, que ali não tinha só, quando a gente fala protestante, você imagina assim, um pacote só, não, vamos imaginar hoje, você tinha, trazer para os nossos dias, né? Você tinha o presbiteriano, o batista, o da Assembleia de Deus, o cara da metodista, você tinha o camarada da Cristã Renovada, aquele monte de crente, tudo crente, mas cada um com a doutrina diferente, cada um com um pensamento diferente, todo mundo nesse lugar, sob o domínio, sob a proteção de o conde de Zinzendorf. Irmãos, se juntar um monte de crente, embora crente, cada um com uma doutrina diferente, cada um com um pensamento diferente. Um acha que só pode usar saia, o outro pode usar calça. O outro acha que não pode cortar cabelo, o outro pode cortar cabelo. Um acha que não pode usar brinco. Irmãos, vai demorar a dar problema, não vai? Deu um monte de problema lá. Os crentes que estavam fugindo, que encontraram um lugar de refúgio, começaram a brigar entre eles. Mas esse homem, Nicolau Luiz, que também era um jurista, habilidoso em resolver problemas, falou, gente, vou fazer o seguinte, vocês querem ficar na minha propriedade? Querem ficar nesse ambiente aqui? Ah, queremos. Pois bem, então aqui vai ter que ser de acordo com as minhas regras. E ele estabelece um conjunto de regras. Dentre esse conjunto de regras, tinha uma regra que era o seguinte, olha, vocês a partir de hoje estão proibidos de se concentrar nas coisas que vocês têm de diferentes. Vocês agora vão se concentrar naquilo que vocês têm em comum. E eles então, irmãos, para poder viver naquele lugar, naquele ambiente, para poder seguir a orientação que o dono da propriedade tinha dado, eles começam a se concentrar naquilo que eles tinham em comum. E a história conta que numa noite de culto, de louvor a Deus, após uma reunião de ceia, eles são impactados pelo Espírito Santo. E eles agora passam a ser uma comunidade unida, coesa, não mais se importando se um era da presbiteriana, o outro era da Assembleia, estavam todos unidos. E depois de um tempo, o grupo desses irmãos, que ficam conhecidos como morávios ou moravianos, eles passam a queimar o coração para missões, de maneira tal, irmãos, que eles começam a olhar para o mundo inteiro e buscar meios de alcançar as pessoas. E não é como hoje,
que você pega um avião e vai, pega um carro e vai. Muitos irmãos iam sem nem saber se iriam voltar. Porque aquele grupo que começou ali, no Herrnhut, na propriedade de Conde Zinzendorf, ele começou a crescer de uma tal maneira que eles buscavam, falaram assim, nem que eu tenha que dar a minha vida para alcançar o perdido lá, eu vou fazer isso. Teve irmãos que se venderam como escravos. Por que venderam como escravos? Para poder estar no meio de escravos e pregar para escravos. Certa vez, irmãos, e vocês vão entender por que eu estou querendo dizer isso. Certa vez um grupo de irmãos dos moravianos embarcam num navio e vão para evangelizar a América do Norte. No navio também tinha um jovem pastor anglicano, que estava no navio também. E no meio da viagem, o barco começou a ser chacoalhado por tempestades, por ondas, e esse jovem pastor anglicano desesperou, falou assim, meu Deus, o barco vai afundar, e preocupado, e segura daqui, segura dali, e olhava para os moráveis e estava lá assim, porque ele vive, posso crer, e o barco afundava na cara, I believe in tomorrow, because, todo feliz, puxa um dó maior, irmão, aí ele falou assim, não é possível, cara, o que está acontecendo com esses caras aí? Será que eles têm medo de morrer, não? Aí desembarca em terra. Ô gente, por que vocês não tinham medo nenhum? Ele então, você conhece Jesus? O jovem pastor, olha, claro que eu conheço, ele é o Salvador do mundo. Tá, mas você sabe que ele é o seu Salvador? E aquele irmão virou uma chave dentro daquele jovem pastor. Ele diz assim, frase conhecida, eu embarquei para evangelizar a América, ou os índios, mas quem vai me evangelizar? E ele volta para sua terra, na Inglaterra. E ele agora começa a pregar, não mais dentro de paróquias. Ele bota caixotes na rua para poder pregar. E as pessoas falam assim, ei John Wesley, volta para dentro da sua igreja. Eu falei assim, não, a minha igreja é o mundo. E aquele jovem pastor anglicano de nome John Wesley, né, funda um movimento chamado Metodismo, que chega a vários lugares do mundo, inclusive em Muriaé. Sabe quem impactou a vida dele para mudar a chave? Um grupo de irmãos conhecidos como moravianos. Sabe quem impactou a vida dos moravianos? Um homem que um dia deu uma propriedade para eles morarem. Então todas as pessoas que lá na frente foram alcançadas pelo metodismo, pelo vigor, pelo fervor que estava no coração do John Wesley, que foi impactado pelos moravianos, que receberam refúgio lá pelo Nicolau de Zinzendorf, todos eles, irmãos, são processos, por conta de um homem que lá atrás deixou o coração queimar por aquilo que Deus tinha colocado dentro dele e serviu de abrigo para algumas outras pessoas. Quem foi, irmãos, mais importante ao longo desse processo? Cada um, no seu quadrado, teve a sua etapa de participação. Então, irmãos, nós somos chamados para esse lugar. A pergunta que eu quero fazer para nós caminharmos para o final: qual é o seu quadrado hoje? Qual lugar Deus tem te colocado hoje para você exercer o seu melhor hoje? O que Deus tem confiado na sua mão hoje? Existe, irmãos, um chamado geral para a nossa vida, mas existe um chamado local, atual. Pode ser que os dois já estejam sobrepostos, mas pode ser que não. Se eu perguntar assim, quem aqui sabe o chamado de Deus para a vida? Quem tem convicção? Deus me chamou para isso. Então é o que nós precisamos conhecer no Senhor, porque senão a gente pode estar tentando, pastor Jair, cuidar de brotinho de flores e não dá certo porque a gente é bruto, não consigo. Não, talvez você foi chamado para cavucar buraco, cara, que é um negócio mais bruto, mais rústico, e está dando errado porque você está no lugar errado. Deus me chamou para ser médico, glória a Deus, lá na frente. Se Deus tem esse chamado geral para a sua vida, de repente o seu chamado atual é ser excelente na 5ª série, é ser excelente na 7ª, é ser excelente no 1º ano, é ser um bom filho, é ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom irmão, para quando você chegar lá na frente e exercer sua medicina, você tem empatia. Então eu posso ter um chamado geral para a minha vida e um chamado atual. Irmãos, quando nós entendemos que nós precisamos dar o melhor onde nós estamos hoje, porque esse chamado que eu estou esperando se concretizar um dia lá na frente, pode ser já no lugar que Deus tem me colocado hoje. E se eu ficar guardando o meu melhor para amanhã, pode ser que eu estou deixando de dar o meu melhor no meu quadrado hoje, onde Deus me colocou.
Talvez o seu quadrado de atuação hoje seja o seu trabalho. Dê o seu melhor lá. Talvez seja a sua escola. Dê o seu melhor lá. Percorra toda a extensão do degrau onde você está. Vai lá do outro lado, vê direitinho os cantinhos, faça tudo que você pode fazer hoje. Por quê? Porque enquanto você estiver nesse degrau onde Deus te colocou, faça o melhor que você puder. Irmãos, essa semana nós tivemos catástrofe em Ubá e Juiz de Fora. Os irmãos estão acompanhando. Tem um amigo que estava reunindo algumas doações. Ele disse assim: Vitor, eu queria muito ir lá em Ubá, mas o meu carro não vai. Então eu peguei todas essas doações e dei para um grupo de amigos, que ele chamou de jipeiros, né? Mandou até um vídeo depois, os jipeiros, porque o jipe vai lá. Então no quadrado dele, ele fez o máximo, arrecadou, juntou, depois que não dava mais para ele, ele passou para o outro. Agora, quem foi mais excelente para aquele que recebeu a doação lá? Todos foram excelentes. O que ajuntou, o que deu para o cara que transportou, o que chegou até lá. Irmãos, tem lugares onde nós não podemos ir, mas nós podemos ser excelentes até o limite da nossa etapa. Quantos aqui estiveram no Juiz de Fora esses dias? Alguém? Quantos aqui estiveram em Ubá esses dias? Alguém? Nossa igreja não esteve lá fisicamente. O que estava ao nosso alcance? Vamos enviar uma oferta, vamos mandar um recurso. Eu não consigo pegar uma água e entregar lá, mas eu posso mandar um dinheiro para alguém que está lá comprar água. Então, irmãos, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso coração hoje, ao nosso alcance hoje. Quando nós entendermos isso, que existe um lugar onde o Senhor nos colocou para nós exercermos o nosso melhor, nós não vamos ficar preocupados com o lugar de amanhã, com o degrau de amanhã, com a etapa de amanhã, porque amanhã, se Deus nos mover de lugar, vai ser outro quadrado, e cada um tem o seu quadrado. Coloca o vídeo para nós, por gentileza. Eu pedi a Duda para poder passar um vídeo para nós, para a nossa meditação. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhora, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim,
no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Irmãos, eu encerro trazendo à sua mente a vida de José. Todos nós conhecemos a história de José, amém? José no Egito. José, ele já começou sendo governador do Egito? Começou sendo libertador da família dele? Não. Ele não foi chamado para ser escravo, ele não foi chamado para ser detento, mas é interessante que todas as vezes que ele mudava de cenário, José foi preso, foi vendido como escravo, e diz a Bíblia assim, o Senhor estava com ele. E depois José foi preso, mas o Senhor estava com ele. Todos os lugares, irmãos, por onde José passou, ele foi excelente, como escravo, dentro da cadeia, e essa excelência ao longo do trajeto, fez com que Deus pudesse usá-lo de forma excelente onde ele estava. Amém? Eu quero deixar para você uma tarefa, um convite, se você puder e quiser, obviamente. Pois quando você estiver na sua casa, pega um pedacinho de papel, escreva nele assim, olha, quais são as minhas habilidades hoje? O que Deus já me deu que eu gosto de fazer? Eu gosto de cantar, eu gosto de administrar, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de trabalhar com faxina, eu gosto de... O que você sabe fazer? O que Deus já te deu? Primeira coisa. Segundo, você colocar assim, o que eu gosto de fazer? Porque às vezes você é muito bom em arrumar carro, mas você detesta arrumar carro. Pode acontecer, não pode? Você pode ser bom numa coisa e não gostar daquilo. Então você vai fazer uma lista de que você é bom para fazer e o que você gosta de fazer. E terceira coisa, você vai fazer uma lista diante do Senhor. Pai,
como eu posso usar isso que o Senhor já me deu, isso que eu gosto de fazer, para glorificar o nome do Senhor. Assim, irmãos, independente do lugar onde você estiver, você vai percorrer a extensão do seu quadrado, do seu chamado, sendo excelente para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus nós oramos nessa hora, Pai. Deus, a Tua palavra ministrada é o trilho para a nossa oração nesta noite. Quando nós ministramos, Pai, sobre cada um ter um quadrado, sobre cada um ter um degrau a ser percorrido, não queremos, Senhor amado, trazer uma visão de sermos estáticos para todo sempre, mas queremos sim, Deus querido, trazer à nossa memória, Pai, a importância de que nós precisamos ser excelentes no lugar onde o Senhor nos colocou hoje. Talvez, Senhor amado, alguns de nós, Pai, ainda tenham no coração o desejo de alcançar um lugar, de alcançar um chamado, um desejo, Pai querido, de chegar a algum status, Pai, para só então começar a participar e a praticar as boas obras, Pai. Nessa noite, Senhor amado, nós oramos para que o Seu Santo Espírito incendeie o nosso coração, Pai, para que nós comecemos a liberar o melhor de nós, aonde nós estamos. Para que incendeie, Senhor amado, o nosso coração, Pai, para que nós consigamos colocar em prática as habilidades que o Senhor já nos deu para fazer o melhor, Pai querido, no ambiente, no cenário onde o Senhor já nos colocou. Pai querido, que seja verdadeiro também em nossa vida, Senhor. Um é o que planta, outro é o que rega, mas o principal é o Senhor. E o Senhor, Deus querido, nos aloca, nos coloca, Pai querido, onde nós teremos o melhor proveito para a Tua obra e para o Teu chamado. Nós oramos, Pai. E no nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque cremos, Senhor amado, que o Senhor que começa a boa obra é fiel para cumprir. Aquela palavra, Senhor amado, que começou neste lugar, Pai querido, ela vai continuar quando nós fizermos a nossa lista na nossa casa, ela vai continuar, Senhor amado, quando nós colocarmos diante do Senhor em oração o desejo de cumprir o Teu chamado, onde nós estamos, Pai. Nós oramos, Pai, e no nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos, para a glória e honra do Teu nome. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos?